Olá, estejam bem-vindas de volta do Heart to Question Podcast. E aqui nós estamos explorando vários temas ao redor do coração. E hoje é um tema que é muito na língua nesses dias, que é a diferença entre excelência e levado pelo Espírito. E hoje vamos debater ambos os lados e conversar sobre como eu deveria zelar no meu ministério e como devemos, como igreja, zelar na área de adoração. Então, vamos lá começar a diferença entre as duas, né? É uma coisa que é debatido muito em ministérios, especificamente na área das artes, né? Eu vejo isso pela música, por exemplo. Tem alguns músicos que zela para aprender mais, para estudar mais sobre seu instrumento, para trazer os melhores instrumentos dentro da igreja, igrejas que pagam músicos para tocar por causa do seu profissionalismo. E tem outros que não concordam e que falam que deveria ser levado pelo Espírito Santo tudo e não investe em aulas, não investe em melhorar o seu instrumento. Então, ambos os lados têm pontos para falar, mas vamos olhar na Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então, vamos abrir em Romanos 8, versículo 14, que fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temeram, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, do lado do andar no Espírito, quando nós andamos no Espírito, nós sabemos nossa identidade, certo? E aqui a Bíblia é claro que nós somos filhos de Deus. Então, em tudo, nós iremos imitar o Pai, tal como Jesus imitasse o Pai quando ele estava aqui na Terra, né? Em tudo que ele fazia, para onde que o Senhor vai, eu vou também. Se o Senhor não vai, eu não vou. Então, é um princípio que é muito importante, que quando nós conectamos com o Espírito dentro da nossa arte, o que nós estamos separando, tudo isso é teu, Pai. Porque eu sou seu filho, então eu vou andar e oferecer a ti aquilo que o Senhor ofereceria. E quando nós olhamos para esse lado, essa perspectiva, isso não significa que deixamos de qualquer jeito levar a ser levado, né? Em realidade, Jesus fazia o melhor que ele pode naquele tempo. Por exemplo, Jesus era levado pelo Espírito, fazia muitos milagres, fazia muitas coisas, mas ele investia tempo na palavra, ele investia tempo em oração, ele investia tempo com pessoas, ele aperfeiçoava cada vez mais, né, o jeito que ele interagia com as pessoas, né? E nós vemos isso como frequentemente nas igrejas hoje em dia, que ser guiado pelo Espírito significa que naquele momento o Espírito vai descer em cima de nós e nós vamos ter os dons e talentos que nós precisamos naquele momento. Mas isso é uma visão do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito caía sobre pessoas. Então, pensa, por exemplo, sobre Saul. Ele foi um rei que profetizava quando o Espírito caía sobre ele. Mas o resto do tempo ele não levava uma vida de Deus. E ele não tinha comunhão com o Espírito Santo. Mas nós que aceitamos Jesus e já foi batizado pelo Espírito, nós temos esse acesso diário. Ou seja, nós precisamos trabalhar com o Espírito para que nós não estejamos simplesmente na mesma condição de quando nós aceitamos Jesus. Porque não é assim, é glória em glória que Jesus nos chama para ser, né? De glória em glória nós melhoramos. Então, quando nós entendemos nossa identidade de filhos, que nós temos acesso à presença de Deus a tempo todo, aí nós precisamos começar a andar com Ele de uma forma um pouco diferente. Então, hoje vamos abrir alguns versículos. Desculpa, a minha Bíblia está toda rabiscuda, mas faz parte. Então, vamos aqui em Colossenses 3, que está em versículo 23, que fala assim: tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, isso é uma coisa que é muito importante, né? Essa questão de trabalhar com todo o seu coração, porque é para o Senhor, faz uma diferença. Porque aquelas pessoas que argumentam que nós somos guiados pelo Espírito, frequentemente tira seu papel fora do questão. Mas aqui a Bíblia é claro,
nós somos filhos de Deus e nós precisamos trabalhar em parceria com Deus, porque nós somos cordeiros com Cristo, para que nós podemos trazer o melhor que nós podemos. Imagina, por exemplo, você vai preparar a sua casa para quando você vai viver sua vida trabalhando. Você arruma, você limpa, né? Deixa decente. Mas quando uma visita importante chega, o jeito que você arruma a sua casa é diferente. O jeito que você prepara a comida é diferente. Então, por exemplo, hoje eu estava em casa sozinha, eu fiz um papo gostoso, né? Foi um salsicha com purê, e foi muito gostoso, é coisa da minha terra. Porém, se o rei de Inglaterra viesse para minha casa, cara, eu ia preparar uma entrada, eu ia preparar uma mesa bem bonitinha, eu ia comprar decoração para a minha sala, eu ia colocar cheiros na minha sala. Então, quando nós trabalhamos para o Senhor, nós fazemos um esforço maior, um trabalho maior para dar o melhor para Ele, né? E eu acho esse versículo é muito importante para ver, porque quando nós andamos no Espírito de verdade, nós somos trabalhados nessa questão de excelência também. Mas vamos lá, mais versículos, vamos lá. Em Atos, parte 1, versículo 8, fala assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo não é só para não se encher de talento naquele momento, mas para ser um testemunho para os outros sobre ele e o amor dele para todos, né? Eu acho isso lindo, tipo, um jeito que o Senhor usa-nos através do seu Espírito para trazer mensagem. Então, vamos lá em Provérbios 22, 29, que fala assim: Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhar para gente obscura. Então, quando nós trabalhamos a excelência para melhorar, equipada pelo Espírito, nós acessamos o coração das pessoas que normalmente não acessariam, certo? Eu já houve a privilégio de acessar salas e lugares e pessoas que eu não teria acesso se eu tinha simplesmente deixado de melhorar os meus dons e talentos. Vamos ser honestos. Eu teria muito pouco acesso a esses corações. Por exemplo, na minha profissão, eu sou professora de inglês. Se eu ficasse só para o fato que eu sou inglesa e dava aula, não teria o mesmo acesso às pessoas que eu tenho por fato que eu estudei, me forcei, eu sempre estou buscando a melhorar minha profissão. Então, por causa disso, eu tenho acesso a certas escolas, certos pais, certas professoras que eu não teria acesso de outra forma. Eu não estou esperando Deus me dar tudo no meu colo. Às vezes ele me dá os ingredientes para eu fazer o bolo, certo? Então, eu tive que aprender isso sobre excelência. A excelência não é deixa só o foco no que é bom. Eu já ouvi, por exemplo, a minha dança é uma dança bem particular, algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam, mas eu já ouvi dizer que às vezes eles acham que meu foco é muito na excelência e na técnica e não no espiritual. E já tem outros que falam, você não dança, você ministra. Então, qual desses dois me agrada? Não é sobre minha técnica é o trabalho para que eu possa adorar da melhor forma. Mas o que me toca é quando as pessoas falam que fui ministrada pela minha dança. Porque eu não sou uma dançarina, eu sou uma adoradora de Deus, eu sou uma ministra no caso do Senhor. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós precisamos entender que o Espírito, quando desce sobre o nosso dom, nosso talento de adoração, é sim a aprovação do Senhor, né? Lembra como a gente falou sobre a presença manifesta? Quando nós preparamos o ambiente para ele é atraído pelo nosso dom. Porque ele é atraído pela nossa busca, pela nossa anseio para ele. Mas ao mesmo tempo, se eu não treino, praticar mesmo a melhorar a minha forma de adoração, como eu vou conseguir aguentar os lugares que o Senhor quer me levar? Como eu vou acessar e trazer a mensagem de esperança para aqueles que o Senhor quer me levar, se eu não aperfeiçoar minha arte, como em Provérbios, né? Como eu vou servir os reis em palácios reais para adorar o Senhor, para eles ter a esperança, se eu não tenho aquilo que eu tenho? Então nós precisamos de equilíbrio. Então nós vamos abrir agora em Josué 1,
partir de versículo 8, que fala, aí, deixa eu achar o português, tá coberto. Gente, eu faço isso, me perdoa. Não deixe de falar as palavras deste livro de lei e de meditar neles dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele é escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, esse equilíbrio é importante, que nós temos uma vida que é baseada na palavra. Nós temos guardado os mandamentos do Senhor, as leis de Deus dentro do nosso coração. E isso transborda através da nossa arte. E quando nós buscamos excelência, não somente na nossa arte, mas também em conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo, em conjunto com a palavra de Deus, traz transformação daquilo que nós estamos transmitindo. Nós teremos sucesso, nós seremos prósperos. E muitas vezes, pessoas, quando eu falei isso sobre arte e adoração, nossa, Jess, você está querendo comercializar o arte. Não, muito pelo contrário. O que eu estou falando é que quando a gente é próspero de sucesso, para mim, próspero de sucesso dentro do ministério é vidas tocadas, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas atraídas para Jesus através do meu ministério. Então, qual é a sua definição de sucesso no seu ministério? Qual é a definição de prosperidade no seu ministério? Para mim, prosperidade significa que em todos os momentos que eu ministro diante do Senhor, eu encontro a presença manifesta dele. Sou próspero porque eu tenho a presença dele. E a palavra promete, se eu buscar as leis e os mandamentos dele com excelência, com busca, com sinceridade, eu serei recompensada através do bênção do Espírito dele. Então, nós temos esse privilégio, nós temos esses acessos livres para nós. A palavra promete, e Deus não é homem que mentir. Então, nós temos essas promessas na nossa mão, na nossa poder, mas nós precisamos usufruir deles dentro do nosso ministério. Eu vou abrir com vocês mais um versículo aqui. Deixa eu só achar. Segundo Coríntios 8, a partir do versículo 7, fala assim. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destacam-se também nesse privilégio de contribuir. Nesse instante, o Paulo está falando sobre contribuir para a obra, né? Financeiramente. Mas eu também vejo isso sobre nossa contribuição para a igreja local. Veja que aqui que ele fala que vocês destacam em tudo. Então, destaca na fé, na palavra, no conhecimento, dedicação completa e amor. Muitas vezes, quando nós entramos nesse debate entre a excelência e o espírito, pessoas ou puxam para o lado muito espiritual, de jejum, de oração, de palavra, e quer ignorar a parte de dedicação total e excelência e conhecimento. Quando as pessoas querem destacar para conhecimento, foca muito no conhecimento daquilo que você consegue imaginar. O guitarrista foca muito nas cordas que consegue tocar, o vocalista, qual tipo de arranjos que eles conseguem cantar, quais tipos de vozes que eles conseguem cantar, a dedicação que eles passam horas e horas ensaiando, mas depois esquece o lado espiritual, que é a parte do fé, a parte da oração, a parte de amor. Mas o Paulo nos desafia aqui que em todos esses dons, quando nós trabalhamos em conjunto, o lado, né, de fé, palavra, conhecimento, dedicação completa e amor, que nós também contribuímos, que isso não seja simplesmente para nós, né, que nós estamos buscando a excelência no Espírito para que nós podemos abençoar a igreja, a comunidade onde nós moramos, porque a realidade é essa. Se eu estou buscando melhorar, é só para mim ou é para eu servir? Porque a palavra fala sobre tanto que nós somos um corpo. Nós não pertencemos só a nós mesmos. As coisas que eu faço não é só para mim benefício, mas é para benefício do outro. Tal como quando Deus me abençoa, é para eu transportar e abençoar os outros ao meu redor. E nós precisamos ter esse entendimento claro quando nós investimos no nosso ministério. Então, na prática, Jess, como isso funciona? Como posso buscar a excelência e o espírito? É as rotinas diárias, né? Uma coisa que eu vou bater tecla. As rotinas diárias. Então, no lado espiritual, você está buscando o Senhor, você está orando, você está buscando entender a palavra.
No seu ministério, vocês fazem tudo bíblico juntos, vocês oram juntos, vocês buscam o bem um da outra. No lado técnico, no lado do conhecimento, você está buscando melhorar no seu instrumento. Então, se você é tecladista, você está buscando aprender novas notas, aprendendo como escrever suas próprias músicas. Cara, cadê as igrejas escrevendo seus próprios louvores? Você sabia que eu ouvi uma estatística essa semana que nos Estados Unidos, as igrejas todas, 90% das canções que as igrejas cantam nos Estados Unidos vêm de 5 igrejas somente. 5. A maioria dos louvores que as igrejas cantam vem de 5 igrejas. Então, cadê as igrejas escrevendo as músicas sobre sua realidade? Buscando melhorar seus instrumentos para que eles possam aprender como criar dentro da realidade deles. Na área da dança, você está simplesmente ensaiando de qualquer jeito ou você está buscando melhoria no alongamento para proteger seu corpo, para aprender a cuidar do seu corpo, para que você pode ir mais além, para aprender técnica sobre a dança, para que você pode ter os passos novos para inovar e criar. Se você é artista, você está tirando aula para aprender novos métodos de como usar tintas diferentes, lápis diferentes, formatos diferentes, para que você pode melhorar a sua arte, seu talento. Porque aquele que não busca a melhoria em essas áreas todas, ele estagna. E aquilo que ele oferece se torna banal, se torna uma coisa sem sabor. Você já reparou, se você comesse a mesma refeição todos os dias para um mês, você vai perder o paladar, vai perder o gosto, porque você só está reciclando aquilo que você já comeu, né? E a coisa, quando vem algo novo, você até rejeita, porque você já não tem paladar para receber mais novo. Então, nós precisamos sempre buscar algo novo, buscar algo para melhorar, pedir o Espírito Santo guiar nessa decisão. Por exemplo, se eu quero trabalhar na minha excelência, na minha área, busque o Espírito Santo me revela qual área que eu preciso melhorar, em qual curso eu posso me inscrever, em qual área que eu posso entender mais, qual livro da Bíblia que o Senhor quer que eu estude para a minha área, qual o tempo de oração que o Senhor quer, qual curso escolar que eu preciso buscar para melhorar, para que eu possa servir ao seu reino melhor, para que eu possa me oferecer, me doar, ter esse dom de doar para os outros da melhor forma, para servir o seu reino. Porque nós não estamos aqui simplesmente para ser salvo e ir para o céu. Se isso foi o caso, no momento que eu estava salvo, você ia para o céu direto, não é? Mas o Espírito Santo nos chamou para fazer algo maior. Ele tem um plano maior para a nossa vida. Nós estamos aqui para estabelecer o reino. E o reino de Deus, com todos os seus mandamentos, com todos os seus princípios, e nós estamos aqui para isso. Então, podemos também, através de nossa adoração e arte, estabelecer os princípios do reino. Jesus não fazia coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele fazia a melhor forma. E esses dias eu estava refletindo ele com um menino, e tadinho da Maria e os irmãos. Eu estou imaginando os irmãos de Jesus odiando ele, porque eu imagino ele buscando excelência em tudo que ele fazia. Então, se a mãe mandava ele lavar a louça, ele não só ia lavar a louça, mas ia lavar, secar, guardar e levar o lixo para fora, né? Eu lembro quando a gente era criança, nossa mãe ensinou a nós muito isso. E nós tivemos que fazer. E na igreja, a gente era um pouco odiada pelas outras crianças, porque nós fazemos em qualquer lugar, fizemos sempre, tinha um evento da igreja e as pessoas que estavam ajudando os adultos a arrumar e limpar era nós, não porque os outros meninos não sabiam que nossa mãe ia ficar brava com nós, porque nós não fizemos, né, querendo ou não fizemos mais por medo, mas o princípio foi a mesma, né, e nós fizemos com excelência, porque nós sabemos que esse lugar não era só um lugar que a gente frequentava, mas nós fazemos coisas tudo porque eles eram para Deus. E nós tivemos que fazer com excelência, não só com o mínimo que nós podemos fazer. E quando nós olhamos, e quando eu olho para minha adoração, às vezes eu peço perdão. Eu tenho um hábito, quando eu danço, eu desço do corpo, eu fico deitada no chão, entregando tudo a Deus. E tem muitas vezes que eu tenho entregado a Deus, me perdoa, que essa semana eu não me dediquei suficiente para oferecer o melhor para ti hoje. Me perdoa, Senhor, porque eu sei que isso não foi o melhor que eu pude dar e eu preciso investir mais para que eu possa dar mais. Então, é uma busca, é uma sede não somente para a excelência, para agradar os homens, mas nós temos que ter esse fome e desejo, lembrando que nós somos filhos de Deus. Nós temos que ser levados pelo Espírito
para oferecer melhor, trabalhar como se fosse para Jesus. Porque com certeza, se Jesus está lá, e ele está o tempo todo, mas se você viste ele, você ia agir de outra forma. Então coloque isso na mente. A próxima vez que você ministra na sua forma de adoração, imagina Jesus sentado na banca de frente. Como você reage? Vai mudar a forma que você se prepara? Vai mudar a forma que você entrega? Vamos ter esse equilíbrio. Não existe ou espírito ou excelência. Nós precisamos ambos. Que a excelência sem espírito se torna um ídolo. Espírito sem excelência se torna algo que não é capaz de levar onde o Espírito quer te levar. Mas os dois, em conjunto, é o perfeito fluir de Deus. Vai trazer bênçãos não somente para a sua vida, mas vai tocar e transformar vidas daqueles que estão ao redor. Que nós lembramos que nossos dons não são para nós, mas são para transbordar, para afetar nossa comunidade por completo. Espero que isso tenha te encorajado. E lembrando, quem está no desafio comigo, todos os dias eu estou postando um devocional. Estamos em Gênesis 8 hoje. Amanhã vai para Gênesis 9, mas pode acompanhar no Instagram ou no YouTube. E vamos a isso, vamos aprofundar cada vez mais. Amo vocês e uma ótima semana.